Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e a sua gente, diretamente dos estúdios do Portal TV Portuguesa, no Centro Histórico de Santos. E ao meu lado, um convidado muito especial, o ensaiador do Rancho Folclórico Verdigaio, Wallace Rodrigues de Andrade. Wallace, obrigado pela presença. Muito obrigado e estou aqui à disposição para a gente conversar, bater um papo bem legal e gostoso. É isso. Wallace, inicialmente, explicar para a nossa audiência, para o nosso público, como você iniciou no folclore português? Bom, na verdade, o meu pai, meu padrasto, ele já fazia parte do Rancho Folclórico Verdigaio desde lá dos anos 70, 80, até o finalzinho dos anos 90. E ele, numa ocasião, começou a namorar minha mãe e eles frequentavam as festas. Aí eu vim, minha mãe me teve já no início. Então eu vinha, já conhecia o grupo folclórico desde carrinho de bebê, pequeno, frequentava as festas, os eventos. Aí teve um período que o meu pai se afastou do grupo folclórico e aí eu entrei no grupo sozinho e depois de uns 2, 3 anos mais ou menos, o meu pai, minha mãe e o meu irmão agora, que já está no grupo também há um tempo, retornaram ao grupo folclórico e aí foi assim que eu conheci o folclore e peguei essa paixão. Certo. E são mais ou menos quantos anos desde então? De grupo folclórico, 24. 24 anos, nossa. Eu entrei de 9 para 10. Bastante tempo, sim. E, nomeadamente, no Rancho Folclórico Verdigaio, há quanto tempo que você está lá? Esse período todo também? Sim, eu comecei no Rancho Folclórico Verdigaio e pretendo encerrar a carreira no Rancho Folclórico Verdigaio. Eu entrei ali meados dos anos 2000, numa festa da Vindima, inclusive, no início do ano. E já aproximadamente desde 2018, 5 para 6 anos que eu sou ensaiador do grupo. Já. Certo. E você se recorda assim dessa sua primeira festa? Como é que foi? Aquela emoção, Foi numa festa de Olha, Vindima? vou te falar que eu me recordo bem. Se não me engano, era fevereiro para março, mais ou menos. O grupo folclórico se apresentou com os trajes do Ribatejo na ocasião. Ainda lembro que a ensaiadora era a Flávia, que hoje ela retornou para o grupo, Sim. Ela já está com a gente novamente, a Flávia. Lembro da festa da Vindima e lembro que foi assim, paixão à primeira vista, tipo de eu não querer fazer outra coisa. Sim. E aí depois eu comecei a frequentar os ensaios. Eu já vinha de vez em quando, mas não era uma coisa oficial. Sim. Mas aí quando eu comecei a frequentar, e aí não saí mais. Porque um aspecto que a nossa audiência às vezes não tem noção, claro, a dedicação que os integrantes tem que ter, porque vocês ensaiam aos finais de semana, aos domingos, Como é que é essa vida assim de ensaiar? É uma vida de artista, que a gente fala. Eu sempre tento passar para as pessoas entenderem que é um trabalho amador, voluntário, a gente não ganha nada para fazer isso, mas a gente se dedica ao máximo, a gente doa o nosso amor, pela cultura de Portugal, pelo grupo folclórico e pelo Centro Cultural Português. Sim. Então a gente tem ensaios frequentemente, todos os domingos, a gente vem, tem as festas, a gente ajuda nos eventos, desde a parte de decoração até a parte artística, que é a apresentação, enfim. E fora quando a gente é chamado para ir se apresentar em outros estados, em outros países, quando a gente vai, então é meio que uma vida de artista mesmo, a gente se considera aí no hall aí da fama, vamos dizer assim. A gente, lógico, sempre tem um trabalho sério por trás, mas acaba sendo prazeroso, porque a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta mesmo. É verdade, E nomeadamente em relação a ser ensaiador do rancho, Como surgiu essa oportunidade? Se você, antes mesmo de ser ensaiador, você já sentia que, olha, eu tenho um poder de observação, eu posso acrescentar como ensaiador? Como é que foi esse processo de você sair do integrante para ser o ensaiador? Na verdade, assim, como eu entrei de 9 para 10 anos, eu creio que aos poucos eu fui amadurecendo, esse lado mais de querer fazer esse trabalho de recolha, que a gente chama, de pesquisas, de ir atrás dos trajes, das músicas, de todos os elementos que compõem o folclore português. Então, assim, num determinado momento, dentro do grupo folclórico,
eu fui pesquisando, fui ajudando até, inclusive, quem estava comandando ali, né? A gente teve alguns ensaiadores, por exemplo, o Jorge Manuel, e aí depois, com o tempo, né, passou a ser a Lúcia, a Maria Lúcia de Freitas, e aí eu fui adquirindo essa bagagem, essa consciência de que a gente faz um folclore que não é nosso, a gente tem uma responsabilidade, né? Hoje a gente tem a internet que nos ajuda, né, uma ferramenta, também atrapalha um pouco, mas a gente tem que ter aquele discernimento e é lógico, o contato que a gente pode fazer com os outros grupos, né, com as outras casas regionais, né, tanto aqui no Brasil quanto fora. E aí com esse tempo eu fui adquirindo essa maturidade, esse conhecimento. Existiu um determinado momento em que a Lúcia estava como ensaiadora, ela precisava passar adiante, porque ela é uma pessoa que convive com a gente há muitos anos e ela foi ali colocada num cargo provisório, então a gente entrou num consenso, enfim, hoje a Lúcia é o meu braço direito, ela trabalha junto comigo, a gente tem uma parceria muito bacana. E aí foi pintada a oportunidade, não era, tipo, não, foi assim, olha, eu vou cuidar dos trajes, né? E a princípio a conversa era essa. E no final da reunião saiu que eu sempre tive vontade, uma época realmente eu fui curtir o folclore, não queria saber disso. Fui só participar, mas eu sempre tive vontade. E eu sabia que se a oportunidade aparecesse, eu não ia ter como dizer não. E aí eu encarei, tô aí. Com certeza, realiza um grande trabalho aí, toda a comunidade aí reconhece isso. E na sua visão, como deve ser o papel com o ensaiador, né? Porque, fazendo uma comparação, né, é um maestro de uma grande orquestra, né? São cerca de 50... Um pouco mais. 50, 60 integrantes. Eu acabei fazendo a relação aí, porque a gente sempre atualiza o ano, por causa de aniversários, essas coisas que a gente tem. Nós estamos em 64, mais ou menos, né? Olha, o papel do ensaiador, a gente diz, né? Eu não sou professor de dança, né? A gente tem quase como um trabalho de um coreógrafo, só que a gente não pode sair muito de uma perspectiva que é mostrada pra gente lá de Portugal. Então a gente consegue hoje, com o auxílio da internet, né, o YouTube principalmente, a gente consegue fazer a recolha que a gente diz, que é trazer as modas dos grupos, que a gente determina qual a região que a gente vai se basear ou vai homenagear, dependendo do caso. E a gente faz meio que uma cópia, então a gente copia e eu sou responsável por coordenar essas 64 pessoas dentro deste contexto, né? Então, saber quem a gente tem de crianças desde 6 anos ou 3 anos até pessoas, né, 80 a mais. Sim. Então, assim, o papel do ensaiador é ter este bom senso, esse discernimento, de saber que cada pessoa tem um limite, tem uma condição e fazer com que elas somem em uma unidade só, que é que em cima do palco faça com que o grupo em si sobressaia como um grupo, né? A gente sabe que algumas pessoas se destacam porque têm mais facilidade, outras porque cantam melhor, e aí a gente vai ajustando e coordenando. Então, o papel do ensaiador é esse, né? A gente é meio que um psicólogo de cada um, né? Mas basicamente esse é o nosso trabalho, a gente coordenar, pincelar e adequar tudo para que seja uma unidade. Certo, né? E em relação à tocata, né? Porque, claro, ele desenvolve um grande trabalho, eles que fazem a música, né? Como deve ser a relação entre a tocata e os integrantes que efetivamente dançam? A gente busca sempre que seja um grupo único. Lógico que a tocata a gente tem um responsável que coordena mais a parte musical, né? Instrumental, dos instrumentos, das cantoras, do coro, né? Do cantador, da cantadeira. Que é o Marcos Vitor, que é o nosso acordeonista, ou sanfoneiro, como a gente costuma chamar aí na linguagem vulgar. Então, ele é que coordena e a gente sempre está em sintonia. Então, quando eu vou escolher o repertório, quando eu vou escolher uma música, quando ele às vezes me dá alguns toques relacionados à dança também, eu dou alguns toques relacionados à tocata, algum jeito que eu queira, alguma coisa assim, se para antes, se começa. Então, a gente tem que ter essa troca, né, essa simbiose.
e a gente tenta fazer com que todo mundo seja um grupo só, e a gente faz esse trabalho, ele coordena muito bem, ele está no folclore desde os 14, 15 anos de idade, né? Ele começou no Título Madeirense, depois veio para o Verdigaio, tocou em diversos grupos em São Paulo, né? Então a gente tem uma boa relação, a gente briga muito, é normal, como todo casamento, mas a gente briga para que o resultado seja satisfatório e seja de qualidade, isso é que é importante. E como é feita, né? Você mencionou, né, que determinado ano faz especificamente uma região de Portugal e depois outra, né? Como é que é feita essa escolha, assim? E, por exemplo, agora para este ano, assim, vai ser alguma outra região de Portugal? Porque aí também envolve toda a questão da escolha dos trajes, da música. É porque, assim, durante muitos anos o Verdigaio, ele dançou um repertório que foi implementado, né, lá nos primórdios pela Cleide, né, que foi uma das primeiras ensaiadoras, depois o seu Luiz de Figueiredo, e naquela época eles tinham pouca informação, né, eles implementavam aquilo que um dia eles vivenciaram, né. Então, muitas vezes não era muito de acordo ou a música ou a coreografia com o traje. Então a gente hoje tem esse conhecimento. Então, assim, o Verdigaio já passou por várias fases, né? Hoje a gente passeia mais pela região do Minho, que é o norte de Portugal, né? Ali em Viana do Castelo principalmente. A gente já há 1 ano e pouco, mais ou menos, quase 2 anos, a gente vem trabalhando nessa região. A gente tem alguns projetos pontuais, que mais pra frente vocês vão ficar sabendo, pra gente trabalhar outras coisas, assim. Mas a princípio a gente vem buscando essa região porque é uma região que a gente sabe que agrada muitas pessoas, a gente tem muitos imigrantes, né, aqui, mas o berço do folclore de Portugal, que a gente diz, né? Como diz as músicas, quem não conhece Viana não conhece Portugal. Então a gente conseguiu adquirir bem o conhecimento dessa região, a gente está trabalhando, evoluindo, porque não é um processo da noite para o dia, mas a gente tem outros projetos, mas por enquanto a gente passeia, a gente tem trajes agora condizentes com essa região, então a gente, pelo menos esses próximos anos aí a gente vai trabalhar essa região, mais nada, né, que a gente não possa fazer alguma outra região aí, alguns trabalhos pontuais, já deixo uma dica. Sim, claro. Já deixo uma dica, mas mesmo porque tem questões de trajes, toda a etnografia que a gente chama. Sim. Então, mas assim, a gente está hoje trabalhando a parte mais rica que a gente pode se dizer, não menosprezando as outras, mas a parte mais rica do folclore, que para mim, particularmente, e é aquilo que eu também ia falar, né, para não esquecer, também é muito essa escolha de repertório, trajes, tudo é muito de quem comanda, né? Sim. Então, pode ser que daqui a 10 anos seja outro ensaiador, ele gosta de dançar a região de Arouca, ou a região, né, de Manhonço, por exemplo. Mas hoje, por enquanto, a gente está trabalhando aí mais por gosto meu também. Não vou dizer que não, mas é mais por esse lado. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação, de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar.
através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. E também falar para a nossa audiência, né, que recentemente o Rancho Folclórico Perdigaio esteve em sua 4ª digressão a Portugal, né? E você esteve lá comandando, né? Eu queria saber, primeiro, você já tinha ido nas outras digressões? Alguma delas? O grupo ele esteve em Portugal em 1986 e 1992. Tivemos também em 2013, que essa digressão eu já estava no grupo folclórico, já participei. E a gente foi agora em 2023, de julho a agosto, fizemos aí em torno de 20 apresentações. Inclusive dançamos num templo do folclore lá, que é a Quinta do Santuinho, que é uma festa que a gente reproduz aqui, que, né, para termos de curiosidade, só grupos do Minho, daquela região de Viana do Castelo, que podem fazer apresentações lá. Então a gente tem alguns exemplos de grupos fora de Portugal, que é a Casa do Minho, Maria da Fonte, que já dançou lá, e o Verdigaio também. Então a gente entra nessa lista. E foi, assim, uma viagem maravilhosa. A gente também levou folclore brasileiro, né? Mas o português foi muito elogiado, graças a Deus. A gente atendeu as expectativas. Sim, e tem assim, muita diferença entre o folclore que os grupos de lá, os ranchos lá, se apresentam com o que o Verdigaio ou que os grupos daqui se apresentam? Depende muito, porque lá eles são bem regionais mesmo. Então, se você vai numa cidade que tem um grupo folclórico, por exemplo, em Arouca, você só vai ver grupos que dançam aquela região. É diferente da gente aqui no Brasil, que alguns grupos tentam dançar músicas de norte a sul de Portugal para agradar, né, para atender a expectativa do público, do imigrante, porque às vezes tem imigrantes de Viana, imigrantes de Arouca, imigrantes de Algarve, né? Então, assim, não é que existe a diferença, nem que um é melhor e que um é pior, é apenas que é diferente. Sim. Eles têm uma coisa mais regionalizada e nós, às vezes, tentamos abranger o máximo que a gente consegue para trazer isso para quem assiste, né? Lógico, tem grupos que são mais intimistas, né? E tem grupos que são mais alegres. O Verdigaio é conhecido pela alegria, por cantar, dançar e de elevar o público sempre, né? A gente fala, a gente quer sempre trazer um espetáculo para o público sem fazer com que o folclore desapareça ali, ele tem que estar ali implícito. Sim, e nomeadamente em relação à apresentação do folclore brasileiro, né, que foi em 2013, já havia sido apresentado pelo Rancho Folclórico Perdigaio na digressão, e também agora, né? Aí eu gostaria de saber, né, quais as diferenças do folclore brasileiro que foi apresentado em 2013 e para 2023. Assim, só para quem não sabe, isso era muito comum, né, desde os anos 80, né, até o final dos anos 2000, os grupos folclóricos que iam daqui do Brasil, né, portugueses, iam para Portugal, levavam um pouco da cultura do seu país, né, que aqui a gente acha que o Brasil só existe o samba, mas não existe só o samba, né, levavam um pouco da cultura para se apresentar lá. Lógico que com o passar dos anos, a internet, toda a tecnologia, né, fez com que isso fosse mais comum, eles têm mais acesso a essas coisas. Então, quando a gente foi a Portugal em 2013, a gente se preocupou porque das 2 primeiras digressões o grupo levou só o samba, né? Que era uma coisa que o Brasil é conhecido. E em 2013, quando nós fomos, nós tivemos o trabalho de fazer nós contratamos uma coreógrafa, que foi de 2013 também, de 2023, que foi a Miriam Carbonaro, que é excelente, por sinal. E ela montou em 2013 e em 2023 agora, nessa última, ela montou um espetáculo
com o folclore brasileiro mesmo, com coisas mais regionalizadas. Então, em 2013 a gente teve carimbó, a gente teve cavalo marinho, a gente teve ludu, a gente teve frevo, o samba também que entrou nesse espetáculo. E nós tivemos também agora em 2013, nós tentamos pegar o espetáculo de 2013 e dar uma melhorada, né, fazer um pouco mais elaborado agora para 2023, quando a gente levou, que a gente, por exemplo, em 2003 a gente tinha uma parte ali de paritins, que é uma parte muito legal, que as pessoas têm pouco conhecimento, né, principalmente lá fora, e a gente aumentou ele um pouco de 2023, que a gente levou até o boi, né, o boi bumbá, enfim, e foi bem legal, lógico, é uma coisa já comum lá fora, mas não é sempre que a gente faz. Então, se a gente faz uma viagem para um lugar mais próximo, a gente só leva o folclore português, porque nós somos um grupo de folclore português, nós somos bailarinos de folclore brasileiro. Mas a gente levou também em 2023 esse espetáculo, se apresentamos em lugares maravilhosos, deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente fez aqui a despedida porque foi uma viagem aí antecipada, a gente tinha um cronograma e acabou sendo outro, mas graças a Deus deu tudo certo. Certo. E como foi a recepção do público português às apresentações do Rancho Folclórico Verde Gaia? Eles adoraram a parte portuguesa, foi assim, até eu fiquei bastante impressionado, porque eles elogiaram muito mesmo a parte portuguesa, que é uma coisa que é comum para eles, né? A gente entende isso e tá tudo bem. Mas é lógico, né? Quando entra o boi, entram personagens diferenciados, que eles não estão acostumados, o próprio samba, a gente levou uma mulata, a Cláudia Valéria, levamos o Lelinho também, que é o rei do samba aí de alguns anos, de algumas escolas de samba. Então nós nos preocupamos também em fazer alguma coisa diferente e foi bem recebido, graças a Deus, eles adoram samba, né? Inclusive em Vale de Câmara, por exemplo, existe uma agremiação, existem algumas agremiações já, de escolas de samba que fazem lá no período de carnaval deles, que se eu não me engano é diferente, eles têm uma data diferente, e eles fazem com carro elétrico, com passista, eles são bem articulados também, como a gente é articulado aqui no folclore português, também é bem legal, bem bacana. Qual, na sua visão, né, claro, para fazer todas essas digressões, essas viagens, esses espetáculos, né, não só no Brasil, mas também fora, né, o papel que a diretoria do Centro Cultural Português, o Conselho, né, é muito importante ter uma entidade por trás que apoie a cultura, né? Com certeza. Para um grupo folclórico é importante a gente ter uma estrutura, né? O grupo folclórico tem 62, vai fazer 63 anos, né? Então, foi criado aqui no Centro Cultural. E, lógico, do Verde Gaia criou-se outros grupos ou outros folcloristas, né? Então é muito importante isso, a gente ter uma base, né? O Centro Cultural apoiar esse tipo de iniciativa cultural, que é importante. A gente sempre tem o respaldo do presidente, que é o José Duarte, e toda a diretoria, né? E que nos disponibilizam a oportunidade, lógico. A gente sabe que tudo tem um custo, né? E não é barato hoje em dia, mas a gente angariar verbas, faz eventos, busca patrocínio, né? A gente trabalha da melhor maneira para todo mundo se ajudar e não ficar pesado para ninguém. Então é isso que a gente vem trabalhando e é importante. Acho que a gente ter essa ligação com a diretoria, né, de conseguir esse apoio é sempre muito importante, porque é sempre uma lei de retorno. Para onde a gente vai no mundo, né, em qualquer lugar, a gente leva o nome do Verde Gaia e o nome do Centro Cultural, né? Então isso é que é o mais legal e bacana, e a gente sempre tem esse retorno, principalmente do presidente, do seu Duarte, enfim, toda a diretoria, mas a gente tenta trabalhar como uma equipe mesmo, e é importante. Sim, né? Porque isso tudo, né, acaba um dos objetivos, né, de passar esse legado, de geração a geração, né, é o fortalecimento da cultura e do folclore de Portugal. Exatamente, né? Eu sempre explico para as pessoas, hoje nós estamos aqui, mas a gente tem que entender que uma hora nós não vamos mais estar e esse trabalho ele precisa continuar, né? Então isso é o que faz com que no meio da comunidade, inclusive das entidades, né, é importante que elas se fortaleçam, para que a gente não tenha que dar adeus, às vezes, para algumas que já tem um nome, né, um histórico assim tão bacana, e a gente vê acabando. A gente sabe que manter um clube, manter um grupo folclórico, manter qualquer agremiação hoje é difícil, né?
Então a gente batalha, a gente busca sempre para elevar o nome do Centro Cultural do Rancho Folclórico e não deixar o folclore e a cultura de Portugal morrer. Isso é o mais importante. Sim, né? Porque até o Centro Cultural Português, vocês do Rancho Folclórico, também, né? Vocês organizam o Festival de Folclore Luiz de Figueiredo, né? Como é que ele teve a ideia de se fazer? Como é que ele é realizado? Então, na verdade, assim, a gente sempre fazia pontualmente alguns festivais de folclore. E eu tinha um projeto, é um projeto meu engavetado de uns 4 anos atrás, vamos dizer assim. Eu apresentei para uma diretoria antiga e aí ficou naquilo, não rolou, enfim, tudo bem. Quando eu tive um pouco mais de brecha, né, de poder colocar mais algumas coisas em prática, aí eu levei a ideia. Na verdade, é um projeto que a gente tem o apoio das comunidades portuguesas, que é o governo de Portugal. Então, eles nos ajudam a realizar esse projeto. E eu dei o nome desse festival, o nome Luiz de Figueiredo, que foi um ensaiador muito relevante para o Verdigaio e para a comunidade portuguesa do estado de São Paulo, que foi um dos primeiros ensaiadores. Ele ficou mais de 20, 30 anos, eu não sei a precisar, né, quantos anos ele ficou. Mas ele foi um nome muito forte e sempre foi a alma do grupo folclórico enquanto ele esteve ensaiando. E eu senti essa necessidade, porque era um exemplo para muita gente, né? Então eu senti essa necessidade de dar esse nome, Festival Português Luiz de Figueiredo, em homenagem a ele. Então no primeiro festival que nós fizemos, que foi pós-pandemia, foi ainda meio online, a gente conseguiu fazer no celular. A gente chamou as filhas dele, enfim, tinha, acho que uma neta, se não me engano, que estiveram aqui do Centro Português. Nós descerramos a placa, que já tinha o palco do salão, tem o nome Seu Luiz de Figueiredo, já tinha sido colocado antes, aí depois da reforma a gente fez esse descerramento novamente, com a família dele, então foi muito legal, bacana. Nós, se Deus quiser, vamos para o 4º já, e é um projeto que a gente pretende tocar, com o apoio das comunidades portuguesas que apoiam esse projeto, outros projetos do Centro Cultural e outras novidades também que virão, né? Maravilha. E para terminar, Wallace, né, desde já agradecendo a sua presença aqui, o que significa Portugal para você? Olha, para mim significa tantas coisas, até tenho tatuado aqui o mapa de Portugal, mas é um lugar que eu me identifico muito. Não sei, eu falo para todo mundo, se você quer pagar uma passagem, não me compre passagem para lugar nenhum, me compre para Portugal que eu vou. Mas significa um amor assim, incondicional, uma paixão de estar lá. Toda vez que eu vou lá eu me sinto em casa, como se, né, eu amo o Brasil, adoro o meu país, mas eu tenho uma relação diferenciada, talvez de outras vidas, não sei, mas Portugal significa muito amor para mim, muito acolhimento, é onde eu sinto que eu consigo me refugiar nos meus momentos de calma, tranquilidade que eu busco nas coisas de Portugal. Então é bem significante para mim. Toca muito, muito, muito mesmo, de verdade. Maravilha. Wallace, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa Portugal, a sua gente, né? E desejar muito sucesso para você e para todo o grupo. Obrigado, eu que agradeço a todo mundo aí, os telespectadores que estão assistindo pelo YouTube, né? E fiquem ligados também na programação, que a gente vai trazer em breve aí as festas. Sigam a gente nas redes sociais, depois se vocês puderem colocar claro. Aí o Facebook, Instagram, enfim. E estamos aqui no Centro Cultural Português, esse prédio maravilhoso aqui da Amador Bueno 88, estilo neo-manuelino. Venham visitar, venham conhecer um pouco do nosso trabalho, que a gente está aqui. Certeza, Wallace. Obrigado mais a uma vocês. vez. E obrigado a você também, a audiência do programa Portugal, a sua gente, que vem prestigiando muito nossa programação, né? Ficamos muito felizes com isso. Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa, ou ainda pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br. E você pode ainda assistir nossa programação pelas TVs Smart LG e Samsung. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Portugal e a sua gente.